Fala galera, tudo bem? No vídeo anterior a gente começou a falar da transição do ponto de vista bidimensional para o plano tridimensional. A gente viu como aplicando uma circulação dada com uma intensidade de um vórtice, nós podemos explicar uma asa finita tridimensionalmente. Nós vimos também que podemos expressar essa circulação desde um ponto de vista teórico, sim? Obtendo uma circulação elíptica, dando também uma distribuição de corda óptima, sim? Mais um ponto de vista teórico, e nós começamos a trabalhar na distribuição discreta, porque geralmente nós temos uma relação de compromisso entre a fabricação da estrutura da asa com a optimização aerodinâmica. E por isso que nós chegamos até aqui. Nós vimos, por último, como, utilizando a série de Fourier, conseguimos escrever uma equação íntegro diferencial numa equação dada por uma somatória relacionadas a uns coeficientes matemáticos, que são os coeficientes que saem de aplicar a série de Fourier. E nós temos então uma relação entre a quantidade de seções, sim, dadas por este ângulo θ, que a gente considerar, e os coeficientes da aproximação numérica. Isso vai nos dar um sistema de equações como o que a gente vê neste ponto de aqui. Então, para poder entender melhor esse sistema de equações, o que a gente vai fazer é, de fato, começar a trabalhar no código desse sistema de equações. Então, num primeiro momento, a gente vai considerar uma asa retangular. O que isso significa? Que a corda da raiz, nossa corda de raiz, vai ser igual à corda da punta. O código que eu vou utilizar para poder resolver esta equação foi feito por um italiano, Luigi Tegnierello, para a Universidade de Nápoles, e foi feito no ano de 96, ou seja, já faz um tempo. Vocês conseguem encontrar o código original no site da MathWorks, ou seja, pesquisando por Lifting Line Theory, sim, ou seja, teoria da linha sustentadora, vocês vão encontrar este código aqui. E por que eu acho importante este código? Porque basicamente o cara, ele conseguiu aplicar diretamente esta equação no código, sim? Eu estava tentando fazer a mesma coisa, mas eu tive bastantes problemas com os índices e aí eu encontrei o código aqui e eu achei muito bom do ponto de vista pedagógico, porque a partir deste código aqui vocês conseguem de fato entender a teoria aplicada na prática, né? Aplicada computacionalmente. Então, num primeiro momento, a gente tem aqui os parâmetros de entrada. Eu vou entrar com a quantidade de painéis, neste caso 20 subdivisões, ou seja, 20 titas diferentes, sim? Eu vou entrar com a envergadura, eu vou entrar também com a corda da raiz e da punta, sim? Nós temos também, para poder encontrar a sustentação, a densidade do escoamento e a velocidade em metros por segundo. Para isto daqui, a gente também precisa da relação CL-alfa, sim? Que basicamente o CL-alfa na nossa equação é o A0, onde se a gente considerar o nosso aerofólio pequeno, nós temos que esse A0 é igual a 2π. Depois, o que eu vou precisar também como dado de entrada vai ser o ângulo de ataque que me dá sustentação 0. Sim? Neste caso eu chutei um -5 por aqui. Eu vou precisar do próprio ângulo de ataque, no qual eu quero analisar. E também eu posso considerar uma torção da asa. Todos estes ângulos a gente entra em graus. Uma vez que eu coloquei todos os dados de entrada, a gente pode ver como nós começamos a construir a nossa envergadura. Nesta linha aqui nós temos a área da nossa asa, nós temos também o taper ratio, que seria a relação entre a corda da punta e a corda de raiz, e este cara aqui, que seria um dos mais importantes, que seria a distribuição das estações, sim, em função de θ, ou seja, eu estou entrando equitativamente titas que vão de 0 até π, sim? Quanto? 20 vezes, que seria a quantidade de
intervalos que eu tenho. Então, θ começa em 0, sim? Subdivido em 20 intervalos e ele vai criando esses 20 intervalos até chegar até π, equidistantes. Por que eu estou falando isto daqui? Porque a envergadura vai estar atrelada àquele θ que nós estamos colocando. Então, lembrem que aqui para θ igual a 0, aí a envergadura vai ser b sobre 2, sim? E aí por aí vai. Eu tenho um θ que forma este ângulo e eu vou ter a estação. Depois eu troco para este ângulo e eu vou ter esta estação aqui. Então, basicamente, esse seria um primeiro ponto importante do código, que o espaciamento da seção não se faz diretamente na envergadura, sino que se faz nesse ângulo θ. Depois aqui tem uma equação que vai interpolar a corda, né? Quando a corda de raiz for diferente da ponta, aí a gente tem uma interpolação, sim? Aqui eu tenho o alongamento e depois começamos a preparar todos os vetores que vão ser necessários para poder calcular os coeficientes da linha sustentadora. Aqui é onde vem a grande sacada do código. Num primeiro momento, ele já calcula o lado direito da equação, ou seja, este cara aqui, para diferentes θs, ou seja, para 20 θs, e percebam que este loop de aqui, sim, seria esta somatória que nós vemos aqui, onde ele começa o código, sim, desde o painel 2 até o painel n-1. A mesma coisa para o loop interno. É importante dar uma olhada como foram colocados os índices, sim? Podemos perceber que para calcular o coeficiente de influência, sim? Aqui ele faz esta multiplicação aqui, sim? Este seno de j-1 seria este cara aqui, onde n, de fato, seria j-1 por θ. E dêem uma olhada que θ está no índice i. Então tem essa desfasagem, onde aqui representaria o n anterior multiplicado pelo θ atual. Sim? Então nós temos este termo de aqui. Aí o cara divide por CL alfa, como está aqui, e divide também pela corda naquela estação. Isso que a gente tem até aqui. Continuando com a equação, nós podemos ver aqui este termo de aqui, onde j-1 seria o termo n, e depois temos seno de n, sim? Lembrem que j-1 seria n, por θ dividido seno de θ sub i. Dessa maneira, nós começaríamos a obter os coeficientes para resolver o sistema de equações matriciais. E para resolver de novo esse sistema de equações, a gente utiliza de novo aquele comando com a barra invertida, sim? Que numericamente seria utilizando algum método numérico de uma matriz L por U ou alguma dessas coisas lá. Uma vez que eu já consegui encontrar todos os meus coeficientes, o que eu vou fazer de fato é começar a calcular os termos secundários. Percebam que a circulação está relacionada com a somatória dos coeficientes pelo seno do θ, sim? Que estaria dado nesta equação aqui. Aqui já podem ver que tem a somatória dos coeficientes pelo seno de θ, certo? E ele já basicamente impõe que a circulação, tanto no painel N como no painel 1, é zero. Lembrem que é uma circulação elíptica. Uma vez que foi calculado também o valor da circulação, podemos também calcular em relação ao primeiro coeficiente, sim? A sustentação da asa. O primeiro coeficiente da matriz AN a gente já tem. Com este loop daqui estaríamos calculando o ângulo de ataque induzido para cada seção. Aqui está sendo calculado também o atrito induzido para cada seção. E nesta linha de aqui nós calculamos o coeficiente de arrastro induzido. Percebam que aqui a gente tem essa soma de aí, que representaria este cara de aqui. Se a gente graficar a sustentação em relação à envergadura, nós vamos obter este gráfico daqui. Sim? A sustentação total e o arrasto induzido total também nós obtemos do código. E por último, também aqui nós vemos
o coeficiente de sustentação e o coeficiente de arrasto induzido para uma asa retangular. Então, se nós agora colocarmos uma asa onde a relação de corda entre a raiz e a ponta mude, nós vamos obter este gráfico daqui, sim, para cada uma da sustentação. Aqui tem a asa, certo? Seria a corda de raiz e o dobro da corda da ponta, sim? E nós temos como resultado um coeficiente de sustentação e outro coeficiente de arrasto induzido. Desta maneira, nós temos trabalhado no nosso primeiro código tridimensional, sim? Mas também existem muitas ferramentas que já dão para nós estes resultados. Eu vou mostrar aqui uma ferramenta que eu achei muito legal, que vocês podem encontrar neste site daqui, que se chama Aerodynamics for Students. E neste site vocês encontram de tudo, né? Desde a teoria de lift line, que aqui a gente está analisando agora, até a teoria de vortex method, tem um monte de coisas lá, né? E deste site daqui você vai pegar um código de lift line, dê uma olhada como que ele funciona. Vocês vão encontrar esta plataforma de aqui, sim? A gente entra com a envergadura da asa, entra também com a corda da raiz e a corda da ponta, pode entrar também com o washout, e na seção nós entramos com quem? Com o A0 da raiz da asa, que neste caso seria 2π, o A0 da ponta da asa, que também seria 2π, sim? E alfa zero, tanto da asa como da raiz, seria, a gente tinha entrado como menos 5 graus. Uma vez que a gente ingressa os dados, sim, nós criamos a nossa asa e dê uma olhada como que neste gráfico de aqui, ele dá a distribuição de sustentação ao longo da corda e aqui ele dá, como nós vimos, o coeficiente de sustentação e o coeficiente de arrasto induzido, mas para um monte de ângulos de ataque. Se a gente pegar aqui, dê uma olhada que na medida que eu diminuo o ângulo de ataque, diminui o coeficiente de arrasto induzido. E se nós compararmos o coeficiente de sustentação e o coeficiente de arrasto induzido que esse programinha aí nos dá, podemos enxergar que para estas cordas de aqui obtemos os mesmos resultados que quando aplicamos o nosso código. Nós temos um coeficiente de sustentação aqui de 0,44 e um coeficiente de arrasto induzido de 0,0067. Nós também podemos enxergar nesta simulação o downwash ao longo da envergadura da corda, sim? Então, na medida que a gente aumenta a sustentação, o downwash também aumenta. Agora, o que a gente vai fazer é calcular o outro cenário, onde temos a raiz da asa com uma corda de 1 e a corda da ponta da asa valendo 0,5. Do mesmo jeito, a gente calcula no programinha aí e vamos obter para um monte de ângulo de ataque o valor da sustentação e do coeficiente de arrasto induzido. Percebam novamente que para um alfa igual a 0, como a gente calculou, nós temos que o CL vale 0,47, sim, batendo com o código, e um coeficiente de arrasto induzido de 0,0055. Podemos enxergar que o código está batendo, né, com o programinha aqui, e já temos bastante coisa para nós conseguirmos começar a dar nossos primeiros passos na programação de escoamento tridimensional. O método da linha sustentadora, ela nos dá uma boa aproximação de como tem que ser a geometria da asa em relação a uma sustentação que nós queremos obter. Para poder utilizar este método, nós temos que ter os dados de um perfil do ponto de vista experimental e com ele começar a calcular a geometria da asa necessária para obter a sustentação. O que nós vamos ver agora é uma introdução ao método dos painéis tridimensional. Sim? Nós vamos ver de fato o Double Lattice Method, um método baseado em dipolos, sim? Que também é conhecido como o anel de vórtices. Nós vimos
um aerofólio no começo, e entendimos como que um aerofólio bidimensional representaria no espaço tridimensional uma asa infinita. A partir dessa asa infinita, nós encontramos a maneira, com o método da linha sustentadora, de poder resolver matematicamente uma asa finita tridimensional através de um vórtice ou de uma distribuição de vórtices dados numa linha. O método que a gente vai ver agora vai nos permitir enxergar esta distribuição de vórtices como se fosse um anel de vórtices, ou seja, a gente vai fechar aquela vorticidade, sim? E nós vamos colocar essa solução mediante painéis tridimensionais ao longo de toda nossa asa. Note-se que agora, além de representar a envergadura da asa, nós vamos também representar a seção transversal. Logicamente que o campo potencial e as velocidades potenciais que esta solução gera já fica bem mais complicado, né? Aqui a gente pode ver o campo potencial de uma solução deste vórtice aqui e a gente pode ver a equação da influência de velocidades, tanto em U como em V como em W, entre cada um destes painéis. Todo o equacionamento que a gente enxerga aqui, que nós não vamos entrar, vocês podem pegar da bibliografia, né, do Low Speed Aerodynamics, mas o que nós vamos ver é como que nós começamos a aplicar esta solução tridimensional de painéis em nossa geometria. Lembrem que aqui eu estou representando uma asa, mas nós podemos ter qualquer tipo de geometria. Basicamente, a metodologia é a mesma que a gente viu para o método dos painéis bidimensionais. O que muda, em primeiro momento, é a complexidade das equações, sim? Mas nós vemos que cada um destes painéis, sim, com a solução de doublet ou de anéis de vórtices, vai influenciar, sim, entre si do mesmo jeito que nós tínhamos visto para o método de painéis bidimensional. Essa influência entre painéis vai me dar o quê? Uma matriz de coeficientes de influência tridimensionais, sim? E eu vou ter também que encontrar a solução de cada uma das intensidades do dipolo ou do anel de vórtices que eu colocar. Mas basicamente seria o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente. Os coeficientes de influências, eles vão estar dados, logicamente, por aquelas velocidades que nós vimos, só que agora, além de ter uma velocidade tangencial no painel, sim, na direção da corda, nós vamos ter outra velocidade tangencial na direção da envergadura, que é a que vai me trazer os efeitos tridimensionais. Nós vamos conhecer também cada um destes pontos, que seriam os vértices do painel, sim? O que nós estamos fazendo aqui é basicamente gerar a nossa primeira malha tridimensional. Então, nós podemos ver como a gente criou uma malha bidimensional, agora a gente está criando uma malha tridimensional. Depois, computacionalmente, a gente calcula novamente a intensidade de cada uma das singularidades de todos os painéis e a partir de aí nós vamos conseguir calcular tanto a velocidade tangencial na direção da corda, vamos poder calcular a velocidade tangencial na direção da envergadura, sim? Com elas eu vou conseguir calcular os coeficientes de pressão e também cada força local em cada painel. Nós vamos ver um exemplo de aplicação de um protótipo de programa que eu consegui fazer na minha tese de mestrado. Ele vai calcular, num primeiro momento, a geometria óptima de uma pá de turbina eólica, utilizando algumas teorias um pouquinho diferentes, que são mais focadas para o campo de energia eólica. Com isto quero demonstrar que, dependendo do problema que vocês estiverem analisando, vão ter diferentes tipos de
hipótesis y requisitos que van a tener que solucionar. Siempre vamos a tener que tener un pensamiento crítico a la hora de poder mexer cualquier problema de engenharia. Então, as teorias que basicamente vão me dar a geometria óptima de uma pá de energia eólica são a teoria do disco actuador, sim? E a teoria do elemento de pá. A teoria do disco actuador, ela basicamente fala que você tem uma velocidade que passa por um disco, ele não leva em consideração mais nada, sim? Então você tem uma velocidade de entrada e uma pressão de entrada, e tem uma velocidade de saída menor, certo? E uma pressão de saída maior. Com essas diferenças de velocidades e pressões, se gerou um trabalho no disco actuador, onde a gente também pode enxergar que qualquer gerador eólico que atue como um disco rotor, ele nunca vai conseguir oferecer mais de um 60% de eficiência na hora de extrair energia do ar. ¿Por quê? Porque basicamente a velocidade de saída nunca vai poder ser zero. Nunca vai poder ser extraído toda a energia do vento, né, com este tipo de sistema. Agora, para poder de fato trabalhar na geometria da pá, a gente usa a teoria do elemento de pá, que basicamente ele vai nos dar uma corda óptima para uma pá de um diâmetro estabelecido, para uma corrente uniforme, sim? Um vento relativo uniforme também estabelecido, e vai nos dar uma torção geométrica óptima para uma combinação de velocidade angular e velocidade do vento relativo uniforme. Sim? Então, basicamente, o que nós obtemos nesse primeiro momento seria a corda óptima, certo? E pode ser também uma corda prática, que se chama, para poder construir a pá, e também nós obtemos o ângulo óptimo de torção dessa geometria. Então, com esses dados de entrada, o que eu vou fazer é, de fato, entrar para poder calcular o escoamento potencial daquela pá. Eu pego uma pá e eu verifico a partir do escoamento potencial se ela pode ou não me dar aquela potência requerida. Sim? Como que eu vou construir esta pá? Basicamente, eu vou ter 3 seções, sim? A seção da ponta, uma seção média e a seção da raiz. E essas seções de aqui, sim? Elas vão estar associadas a um arquivo .dat, onde eu vou ingressar o aerofólio, sim? E eu vou colocar também os dados da corda, sim? O dado da corda da raiz, a corda da seção média e a corda da ponta. Eu consigo também, perceba-se que aqui nós temos um monte de painéis, sim? Eu consigo mudar a quantidade de painéis para poder representar a geometria, e também consegue-se mudar a seção meia da corda. Eu consigo colocar esta seção em qualquer lugar da envergadura. O que eu quero mostrar aqui é como que nós estamos começando a trabalhar na geração de malhas com ferramentas computacionais às que nós, como engenheiros ou como tecnólogos, temos acesso. Então, com ferramentas de engenharia, como for o MATLAB, nós conseguimos, de fato, criar protótipos que podem ser levados para frente depois para virar produto. Então, aqui nós podemos enxergar que, executando aquele software, obtemos o campo de velocidades em cada um dos painéis para uma asa que está submetida a um escoamento uniforme e também ela está rotacionando, né? Ela está girando. É por isso que, como agora a gente tem uma rotação, nós temos mais velocidade na ponta que na raiz. Nós também podemos obter o coeficiente de pressões para cada painel, sim? E também as forças locais de cada painel. Perceba-se que aqui a força local na asa é muito grande. Isso significa que o código ainda não foi afetado pelos termos aerodinâmicos de perda da ponta da asa, né? Mas lembrem que o código que está aqui é educacional. Vamos ver um pouquinho como que ele funciona, sim? A gente executa esse código no MATLAB. Aqui nós não consideramos uma velocidade rotacional, colocamos alguma envergadura e uma velocidade de escoamento livre. Aqui nós temos uma janela que nos mostra qual que é o perfil que nós vamos analisar. Perceba-se que aí eu posso trocar um 4412 com diferentes tipos, né? Esse perfil Van de Boren é para poder analisar também, para poder validar o código. Aqui a gente está preenchendo
a corda, tanto da raiz como da seção média, como da ponta da asa. E aqui a gente está colocando a espessura máxima de cada seção. Aí giramos a asa, temos uma asa quadrada, assim, mandamos a calcular aquela asa daí, sim, e nós obtemos um coeficiente de velocidades, um coeficiente de pressões, né? Agora a gente pode ver uma discretização ao longo da corda. Aí temos uma maior discretização ao longo da corda e tem uma ferramentinha aí que nos dá o coeficiente de pressões ao longo de cada seção. Aí tem a seção da ponta, sim? E a gente vai se aproximando à seção da raiz. O perfil foi simétrico, por isso que não tem diferença de pressões. Se colocamos um ângulo de ataque, né, nesse caso, aí a gente vai obter uma diferença de pressões devido àquele ângulo de ataque. Sim? Na medida que a gente se aproxima à raiz, a diferença de pressões aumenta. Sim? E agora a gente vai colocar uma velocidade angular, sim, para uma pá de 35 metros de raio e uma corrente uniforme de 13,5 metros por segundo. Nestes gráficos de aqui, a gente está obtendo o ângulo óptimo de torção da pá, sim? E a corda óptima para cada seção da pá. Neste caso, a gente já começa a colocar esses dados, né? Colocamos o aerofólio e os parâmetros principais. Também colocamos o ângulo de... Aí estamos colocando a seção média. Aí colocamos os diferentes ângulos de torção e nós obtemos a pá. Aí temos o coeficiente de pressões, as velocidades locais, sim? E as forças também, as forças locais. E também nós podemos obter diferentes coeficientes de pressões para cada uma das seções. Depois a gente também pode brincar com diferentes tipos de geometria, sim? Então, o que nós estamos enxergando aqui basicamente é um gerador de malhas que, mediante o método dos elementos finitos, ele consegue calcular diferentes tipos de geometria. Nós estamos aí enxergando uma asa, sim? E a gente pode também até colocar enfrechamento nessa asa. Como vocês puderam ver, este software, este protótipo de software que a gente viu no final, ele cria uma malha a partir de diferentes requisitos, né? Neste caso, como a gente viu, requisitos de geometria para optimizar a potência de um rotor eólico, sim? Só que, como nós podemos ver, a teoria de escoamento potencial, sobretudo a teoria do método dos painéis, ele não leva em consideração os efeitos viscosos de escoamento potencial e também não leva em consideração regimes que não sejam permanentes, ou seja, regimes estacionários. Sim? Nós vimos até agora que a partir das equações de Navier-Stokes, sim, partimos para as equações de Euler e das equações de Euler para a metodologia de escoamento potencial e nós vimos duas teorias muito importantes que são a teoria da linha sustentadora e o método dos painéis. Estes métodos de aqui, eles não levam em consideração os efeitos viscosos, rotacionais e também o regime permanente. E é por isso que no código ainda tem muito trabalho para poder colocar este tipo de efeitos. E existem, logicamente, meios termos antes de passar para as equações diretas de Navier-Stokes. Nós, por exemplo, através da teoria da camada limite, poderíamos começar a interpretar diferentes tipos de descolamento de camadas e a partir de aí começar a adaptar a nossa malha para poder pegar esse tipo de efeitos. Ou seja, misturar teorias de regimes turbulentos, ¿sí? Como esta de aqui, e colocar em qualquer método de escoamento potencial. Logicamente que o protótipo de software que eu fiz, ele não faz, mas tem um software
que já faz isso daí. E esse software todo mundo já deve conhecer, é o GIF FLR5. Em conjunto com o Xfoil, ele consegue de fato integrar efeitos turbulentos através da camada limite, modificar a malha que é gerada mediante o método de escoamento potencial e a partir daí obter uma solução muito robusta, sem partir para as soluções computacionais já diretamente baseadas nas equações de Navier-Stokes. Então, nós podemos perceber como a gente tem que chegar perto de pelo menos uma solução como a que a gente está visualizando agora. Percebam que já os desenhos que podem ser colocados no software, que é de graça, sim, são bem mais complexos dos que a gente já criou, sim. Este trabalho é um trabalho de graduação feito por este cara aqui em 1980, aparentemente para o MIT, sim. Então, de um trabalho de graduação saiu esse programa aí, muito robusto. A gente está enxergando o que ele consegue calcular, sim. Podemos ver que ele calcula downwash, calcula a esteira, ele consegue calcular também as forças locais no painel, sim. Ele é um negócio bastante robusto. Então, nós conseguimos enxergar, com tudo que a gente viu até aqui, conseguimos enxergar como que este programa trabalha e como que a gente pode fazer para, de fato, fazer alguma coisa similar a este software de aqui. Então, desta maneira, a gente já pode fechar a fase teórica do curso e com ela já nós podemos começar a fazer bastante coisa, desde programar soluções básicas em diferentes tipos de software de programação, até incluso poder gerar um protótipo de software baseado no método dos painéis ou no método da linha sustentadora. A partir das próximas fases, o que a gente vai ver são os métodos para poder aplicar as equações de Navier-Stokes diretamente. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.